Boa tarde, meus queridos indesistíveis. Marcelão na área. Estamos junto. Simbora. Deixa eu te falar. Capítulo 45 de Ezequiel. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Capítulo 45 de Ezequiel. Estamos na reta final, para dizer a verdade. 46, 47, 48. E são mais 3 capítulos. Ou seja, sábado, segunda e terça. Seja bem-vinda aí, Claudinha do meu coração. Você vai conseguir entrar? Não vai? Como é que tá? Eu atrasei aqui, mas eu queria saber o seguinte. Simbora? Até depois do fim? Eu vou começar aqui. O capítulo 45 de Ezequiel, na verdade, nós falamos ontem no capítulo 44 sobre a importância de encher o templo, o tabernáculo. Ah, legal, Claudinha vai conseguir entrar. Encher o templo, o tabernáculo, exatamente que Deus preenche a casa. É Deus que preenche a casa. Sou minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Tá me vendo? tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Não é isso? E aí Deus É. simplesmente enche a casa. A gente dá a permissão, a gente autoriza, e nós falamos sobre isso no capítulo 44 ontem. Hoje, no capítulo 45, Cláudia, ele fala sobre a porção separada, tanto da terra, tanto para o príncipe, quanto os passos das medidas e tudo mais. E as comemorações de Ano Novo e de Páscoa, né? Não, Páscoa não é só depois de Jesus, não. Não, a Páscoa Não. é uma A Páscoa é revelação do comemoração da Cordeiro. saída do povo do Egito. Exatamente, a A primeira Páscoa revelação. foi ali a comemoração. E uma revelação já sobre o Papai do Céu, mandando Exato. uma das revelações, Papai do Céu mandando o Cordeiro e o sangue dele para salvar e nos livrar de todo mal, de toda injustiça. Ali foi a primeira Páscoa, Exatamente. em Êxodo, tá bom? Então vamos embora, olha só. Você quer que eu leia até onde? Até onde você quiser. Pode. Eu tô dirigindo, aí não dá pra eu ver, mas pode ler até o primeiro subtítulo. Tá bom. Subtítulo. Quando vocês repartirem a terra como herança, façam uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Ela será santa em toda a sua extensão. Dessa porção, o santuário será Nessa porção, o Pode dar santuário uma pausa aí. será uma área, pode? Daí, se eu não me engano, até o 7 ou é até o 8. Para mim, o mais importante é a primeira parte, o primeiro versículo. Se você puder repetir. Quando vocês repartirem a terra como herança, façam uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 12,5 km e a largura será de 5 km, e ela será santa por toda a sua extensão. É uma questão de reconhecimento, né? É você reconhecer que verdadeiramente quem te deu a terra foi o Senhor. Quando o Senhor fala sobre dízimo, quando ele fala sobre entregar a Ele, devolver a Ele aquilo que Ele nos deu, entendeu? Ele está falando exatamente sobre isso, sobre você ser grato pelo que ele te fez possuir, né? É você não esquecer que você vive na dependência do Senhor o tempo todo, independente de qualquer coisa. Então, assim, o Senhor, ele nos dá, entendeu? E a gente precisa reconhecer que foi Ele que nos deu, reconhecer que ele que ele nos abençoa, que ele está à nossa frente 24 horas, entendeu? Então, quando ele está falando sobre dar essa porção, ele não está falando assim para pagar. Ah, eu vou pagar a Deus o que ele me fez, né?
Ele diz para fazer esse sacrifício em agradecimento. Não é pagar, é agradecer pelo que o Senhor está te entregando, pelo que o Senhor está fazendo por você. Tá aí ainda? Tô aqui. Às vezes você faz uma cara de curioso assim, aí eu fico, ai meu Deus. Tá, beleza. Então posso mandar a bala do 2 em diante? Essa porção, o santuário, será uma área quadrada de 250 metros por 250, tendo ao redor uma área aberta de 25 metros de largura. Lembra? 250 metros era aquele lado que foi separado. 250 metros foi aquele lado que foi separado, o profano do sagrado. E aí 10% dele, exatamente isso que você está falando, 25 metros, separe 12,5 km de comprimento por 5 metros de largura, e ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esse será o lugar santo da terra, destinado aos sacerdotes, ministros e santuários. E dele se aproximará para servir o Senhor, e lhes servirá de lugar para as suas casas. Também será um lugar santo para o santuário. Os levitas, ministros do templo, terão uma propriedade de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, onde poderão morar em suas cidades. Preparem uma área de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento de lado da porção santa, para ser propriedade da cidade, e ele pertencerá a toda a casa de Israel. Sabe o que me chama a atenção aqui, Cláudia, nesse primeiro subtítulo? Nesse primeiro subcapítulo, me chama a atenção nada mais, nada menos o seguinte: o quão que é impressionante a gente perceber que dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, bem isso que você falou a respeito do primeiro versículo, sabe? A gente precisa perceber dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, separar os momentos de tranquilidade dos momentos Não, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, separar os momentos dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa história, os territórios, sabe? Separar o quão é sagrado o seu quarto, separar o quão é sagrado a sua sala, separar o quão é sagrado o seu secreto e aquele lugar onde você se senta, ou se ajoelha, ou se deita, ou fica de pé, para que você define como seu santo dos santos, onde você entra em comunhão mais extrema e mais íntima com Deus. É muito importante que haja um respeito, não sei se a Claudinha ainda está aí, que haja um respeito, beleza. Acho importante que haja um respeito seu, porque se você não respeita, ninguém respeita, entendeu? Mas é importante que haja um grande respeito dos lugares santos da sua vida, né? Sabe aquele lance que diz assim, o meu corpo, minhas regras? Então, o meu corpo, minhas regras, mas o habitante do seu corpo, onde está as suas regras, é que tem que definir quais são as regras do seu corpo. É aquela história que nós falamos ontem de que pergunte para o dono da casa se você deveria realmente beber, se embriagar, usar drogas, ou beber, comer gordura, ou se deleitar. Tomar sangue? Beber refrigerante e assim por diante. Então, é o dono da casa que define o que é servido na casa, né? E é justamente sobre isso, é respeitar cada pedaço, cada espaço, não só da casa e do templo do Espírito Santo, mas da sua casa também. Ele pede para separar aqui, dentro da terra de Israel, um pedaço que é escolhido e não misture trevas com luz e não suje o templo, sabe? É isso que ele está dizendo. Uhum. E assim, o templo, a gente tem que lembrar, né, Marcelo, que o templo sou eu, o templo é você,
O Sim. templo é a nossa casa, o templo é a nossa vivência, né? Porque às vezes a gente entende não surge o templo ou a igreja. Ah, eu não posso levar essas coisas para a igreja. Eu não posso fazer isso na igreja. Não, o templo é você, o templo é sua casa. Aonde você estiver, você é templo do Espírito Santo de Deus, né? Eu acredito que Deus permita que a gente passe por algumas situações exatamente para que a gente use como exemplo. Mas assim, por exemplo, hoje eu fui no Corém, né, pegar minha carteirinha lá, e aí na hora de estacionar, uma mulher, uma senhora, ela passou na minha frente correndo, eu esperando a vaga, e estacionou na minha frente. A Ah, vontade que vem dentro do meu coração, a vontade que vem, assim, é de... E aí eu falei, glória a Deus, sabe? É da vontade do Senhor, então deixa pra lá, que o Senhor abençoe a vida dela. E não ironicamente, né? Eu fiz um compromisso com Deus que tudo que eu pensar negativamente, eu vou falar positivamente para a vida dessa pessoa, para que Deus transforme a minha vida. Então, aleluia. assim, quando você age dessa forma, quando você pensa assim, eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que ser limpo, eu preciso ser puro, entendeu? Aonde quer que eu esteja, em qualquer situação que eu esteja, mesmo que o mal esteja sendo feito a mim e não ao outro, eu preciso me colocar como separado, como escolhido. E nesse momento eu preciso dizer, tudo bem, não tem problema nenhum, o Senhor vai me dar uma vaga melhor, o Senhor vai me dar uma vaga, entendeu? E o Senhor vai e te abençoa, porque você se posicionou como servo dele. Você não se posicionou como uma pessoa do mundo, não deixou o velho homem se levantar. Não significa que ele não vai se levantar às vezes. Pode acontecer, né? Uhum. Mas o importante é você servir de todo o coração, servir de toda a alma, de todo o espírito e ter a certeza de que você é templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, quando ele Uhum. fala, separe uma parte, na verdade, de você é o todo e não uma parte, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. O príncipe terá a sua parte, olha só que legal isso aí. E o príncipe terá a sua parte dos dois lados da porção santa e da propriedade da cidade, diante da porção santa e diante da propriedade da cidade. Do lado oeste se estenderá na direção do oeste, e do lado leste se estenderá na direção do leste. O comprimento corresponderá a uma das porções das tribos deste da fronteira oeste até a fronteira leste. Esta será a propriedade do príncipe de Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Pelo contrário, distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastem-se a violência e a opressão e pratiquem o juízo e a justiça. Deixem de fazer explorações entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Tenham balanças justas, afa justos e bato justos. O efa para medir cereais e o bato para medir líquidos serão na mesma capacidade, de maneira que o bato contém a 10ª parte do homer e o efa contém a 10ª parte do homer. O homer será a medida padrão, o ciclo será de 20 geras, uma mina será igual a 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos. Esta será a oferta que vocês farão: a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo e a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada coro de azeite. Um coro com o homer tem 10 batos e cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro deverá ser tirado dos pastos ricos de Israel para oferta de cereais, para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra
fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão o cargo do príncipe, os holocaustos, as ofertas de cereais, as libações nas festas da lua nova e nos sábados e de todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Quer que eu pare aqui? Quero, né? Na verdade, eu queria que parasse um pouco antes. Então, aí você vê ele voltando, né, a respeito da questão do perdão dos pecados, né, com expiação dos pecados, né? Porque como Jesus ainda não havia vindo, então se fazia pelo simbolismo, né, a expiação dos pecados. Mas tem uma parte logo lá no início, me deu branco agora que você falou, que eu queria comentar. Ah, lembrei. A primeira parte que inclusive hoje de manhã a gente falou sobre isso, né? Eu falei sobre isso, que o Senhor, ele é um manual de vida, né? A palavra de Deus é um manual de vida. E você vê o Senhor ensinando como se fazer as coisas, como se trocar, como se vender, como se organizar, para que ninguém saia perdendo, para que não seja desonesto com ninguém, né? Ao Senhor prezando pela integridade. E uma das coisas interessantes que ele fala é que tudo se será medido pelo homem, né? Pela 10ª parte do homem, pelo peso do homem, então tudo se será medido pelo homem, né? Ele usando aí a medida base, o próprio ser humano. Por quê? Porque foi a criação que ele fez com suas próprias mãos, que ele desenhou, né? Então você vê assim o Senhor ensinando ao povo, falar assim: o povo aprendeu sozinho, o povo das cavernas, o povo que fazia isso, o povo que viveu. Não. Olha, não é assim que Deus diz. O Senhor mostra na palavra dele que ele ensinou. Ele ensinou até cavar buraco, entendeu? Para poder enterrar suas fezes, não fazer dentro do próprio acampamento, até esses pequenos detalhes que poderiam trazer doenças como cólera, como várias outras doenças, o Senhor ensinou em mínimos detalhes de como se resolver, de como se fazer. Entendeu? Então, o cuidado, o carinho do Senhor com relação a isso, para que o homem seja íntegro, entendeu? Ninguém saia lesado com relação a nada e visando a habilidade do ser humano como peso, como princípio, como memória, entendeu? E isso é muito bacana também. Sim. Marcelão? Mando bala. Assim diz o Senhor Deus, Pode, no você não primeiro quer falar mês, no nada não até primeiro aí? dia... Não. Tá bom. Assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês em que você pegará um novilho sem defeito e fará a purificação do santuário. O sacerdote pegará um pouco de sangue e o porá nos batentes do templo, nos 4 cantos da borda do altar do batim e nos batentes do porão do átrio interior. Faça o mesmo no 7º dia do mês, por causa de que pecam sem intenção ou por ignorância. Assim vocês farão expiação pelo templo. E aí a Páscoa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, vocês terão a Páscoa, festa de 7 dias, em que comerão pães sem fermento. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo de terra, proverá um novilho para a oferta do pecado, pelo pecado. Nos 7 dias de festa, ele preparará um holocausto ao Senhor, 7 novilhos e 7 cordeiros sem defeito, cada um durante os 7 dias, e um bode cada um como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de cereais, 16 litros e meio para cada novilho e para cada carneiro, e 3 litros e meio de azeite. No dia 15 do 7º, no dia 15 do 7º mês e durante os 7 dias da festa, fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto e a mesma oferta e a mesma porção de azeite. E acabou-se.
Diga. Mais uma vez, ele retornando aí para a questão da vinda de Jesus Cristo, né? Aham. Então, ele guarda essa memória, ele traz essa memória da vinda de Jesus Cristo, que é muito importante, é claro. E você vê também aí ele colocando que no sétimo dia, antes da Páscoa, ele falando, no sétimo dia você vai fazer o sacrifício, no sétimo dia do mês você vai fazer isso, no sétimo dia do mês. Mas o sétimo dia do mês não é o dia de descanso, que eu vou ficar deitada na minha cama, não posso lavar um prato, eu não posso fazer isso, como é que eu vou queimar incenso, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou fazer aquilo outro? Bem, Deus está dizendo exatamente isso, olha, o sétimo dia não é o sétimo dia para você ficar na sua casa ou na rua vagando por aí dizendo: ai meu Deus, eu tô de jejum. Ai meu Deus, como a vida é cruel comigo, né? Como Jesus Cristo fala sobre os fariseus, né? Que eles são hipócritas porque eles agem dessa forma. Mas o sétimo dia é um dia para você descansar e um dia para você se encher do Espírito Santo de Deus, você se limpar das coisas erradas que você fez, você buscar a presença do Senhor, né? E se colocar diante dele. Então não é um dia de ficar vagando aí como uma sem ter um pouco É o momento da reflexão. exatamente. Exatamente, é o tempo de reflexão. É isso aí. E aí, então, olha só, uma dica aqui para você trazer para a sua vida. Além de você separar o respeito pelo seu templo e pela sua casa física, porque Deus está nos ensinando nesse capítulo aqui sobre o templo do Espírito Santo e sobre a casa física também, onde você mora, e você se dá o respeito, porque as pessoas só vão dar respeito dentro da sua casa se você der respeito. Porque se você der liberdade, as pessoas farão o que quiserem fazer dentro do processo da sua casa. E a segunda coisa aí é o seguinte: pegue toda semana no seu sétimo dia. Seu sétimo dia pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser na segunda, pode ser na terça, não importa. Não entendeu verdadeiramente qual é o dia. O que importa é faça um dia de momento de reflexão, de replanejar, de ver o que deu errado e quais foram as coisas erradas do seu planejamento da semana, quais foram as coisas que você errou, que você pecou, que gere arrependimento, replanejamento e reconfigure a sua agenda da próxima semana. Para você não errar mais na mesma coisa, porque a gente está todos os dias Olha aí, fazendo as Deus sendo mesmas coach, coisas né? esperando resultados Separe um dia da diferentes. sua vida para replanejar. Exatamente. E Deus está dizendo aqui, não foi Einstein que falou assim, é loucura você passar o dia inteiro, todos os dias, fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Não, é Deus que está dizendo aqui. Tire o dia para replanejar, para fazer Einstein para copiou Deus, né? exatamente, é refletir, arrepender, replanejar e agir. É isso que a gente precisa fazer no processo da nossa vida. Não é isso, Claudinha? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Senhor Deus, posso? Pode, que Deus te abençoe muitíssimo nessa oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa reflexão de hoje, desse momento, pela tua palavra, com os insights claros a respeito de como a gente precisa trazer para a nossa vida e para a nossa casa momentos de, de parar, refletir, replanejar, nos arrepender e refazer o nosso planejamento da semana. Senhor, coloque dentro do nosso coração esse desejo, assim como o Senhor coloca dentro do nosso coração o desejo de te adorar. Coloque dentro do nosso coração o desejo de replanejar, de rever as coisas que nós fizemos de errado, de arrependimento, Pai amado. Pai bendito, em nome de Jesus, que nossa semana, que está no meio, um pouco mais do que o meio, porque hoje é sexta-feira, então tem sábado e domingo já é o primeiro dia da semana, quer dizer, nós já estamos no final de semana, que a gente faça isso este final de semana, Pai, em nome de Jesus, que a gente pegue e replaneje, que olhe a nossa agenda, que olhe o nosso passado, que a gente consiga gerar uma retrospectiva daquilo que a gente fez na semana, que a gente consiga
gerar expectativa daquilo que a gente quer fazer na próxima semana e que a gente faça conexões extraordinárias com o Senhor, nos socializando para alcançar coisas extraordinárias. Assim oramos e agradecemos com a certeza de que o Senhor já nos ouviu, entrou, mudou a casa e sarou a nossa terra. Em nome de Jesus, muito obrigado, Paizinho. Amém. Beijo no coração, até amanhã. Marcelão na área, a gente vai falar sobre aconteceu pra você. E direto Amém. do trono, 12:05. Tá joia? Beijos! Tá joia. Tchau, tchau. Até amanhã. Até mais.